Abra sua Bíblia no livro de Esté, no capítulo 3, no versículo 1. Esté, capítulo 3, no versículo 1, por favor. Já achou? Ligeiro, assim? Tá bom de Bíblia assim? Esté, capítulo 3, versículo 1. Quem for chegando, procura sentar o mais rápido possível. Esté 3, versículo 1. Você já achou? Levante a Bíblia. Levante sua Bíblia. Em o nome do Senhor Jesus, meu Pai, nós abrimos a Tua palavra e pedimos que o Senhor abra a Tua boca e fale conosco. A boca vai ser minha, mas a palavra vai ser Tua. Confronte, fortaleça, renove as forças, mas abençoe todos, meu Pai, que ouvirem essa palavra de coração aberto. Em nome de Jesus, que essa palavra fique firmada na mente, no coração dessas pessoas. Dê entendimento para todos nós e fala conosco. Quem crê, diga amém. Olha para mim, por favor. Hoje nós vamos falar sobre uma situação considerada impossível, mas foi resolvida pela fé. Nós vamos aprender com um homem chamado Mardoqueu. Tem Bíblias que a versão chama ele de Mordecai. E vamos aprender com uma mulher chamada Esther. Como era o nome dela? Esther. Nós vamos tirar muitas lições aqui dessa passagem. Como é muito grande, hoje eu acordei cedo e eu li toda essa história. Eu fui lendo capítulo por capítulo. E Deus falou algo muito forte que eu queria passar para vocês. Então eu vou pular alguns versículos porque a passagem é grande, tá? No capítulo 3, no versículo 1, nós vamos ler o 1 e o 2. Diz assim: depois destas coisas, o rei Assuero engrandeceu a Ramã, filho de Amedata, Agagita, e o exaltou, e pôs o seu assento acima de todos os príncipes que estavam com ele. E todos os servos do rei que estavam à porta do rei se inclinavam e se prostravam perante Ramã, porque assim tinha ordenado o rei acerca dele. Porém, Mardoqueu não se inclinava nem se prostrava. Olha para mim, por favor. Primeira lição que nós vamos tirar aqui. O rei Assuero deu autoridade para um homem perverso, para um homem mau. Esse homem odiava Mardoqueu. Só que Mardoqueu era um homem de fé. Se você é uma pessoa de fé, temente a Deus, que obedece à palavra de Deus, podem ter o ódio que for de você, que não vão conseguir te destruir. Ele queria, porque queria acabar com Mardoqueu. E todo mundo tinha medo e todo mundo se curvava. Só que quem é de fé não age como todo mundo age. O que todo mundo aceita, a pessoa não aceita. O que todo mundo se conforma, ela não se conforma. O que todo mundo se curva, ela faz frente. E ele não se curvava para Mardoqueu, para Ramã. E no versículo 13, a Bíblia diz assim, 3,13, pule para o versículo 13. E enviaram-se as cartas por intermédio dos correios a todas as províncias do rei, para que destruíssem, matassem e fizessem perecer a todos os judeus, desde o jovem até o velho, crianças e mulheres, em um mesmo dia, a 13 do 12º mês, que é o mês de Adar, e que saqueassem os seus bens. Eu já vou ler o capítulo 4, mas olha para mim, por favor. Tire outra lição aqui.
ele marcou uma data. E nessa data, ele chegou para o rei Assuero e falou: tem um povo na nossa província que não teme a tua lei, e esse povo tem que ser exterminado, e eu vou pegar as riquezas desse povo e eu vou colocar no tesouro do rei. E o rei aceitou, pegou o anel dele e selou o decreto. Ninguém poderia revogar o decreto do rei. A palavra do rei era a palavra final diante dos homens. Mas quando você é da fé, você não se curva para a palavra de ninguém, você não se curva para a palavra de morte, você não aceita não ter outro resultado a não ser o resultado do que Deus colocou dentro de você. E ele pensou o seguinte: eu vou acabar com Mardoqueu. E marcou uma data. Quando marcou uma data, começou a peleja desse homem. Porque quando você tem uma data, a pressão é maior. Tem gente aqui que tem uma data para pagar um aluguel, senão vai ser despejada. Tem uma data para poder pagar um compromisso, senão vai perder o carro, vai perder a casa. Tem gente que tem uma data para pagar o aluguel, o condomínio, o colégio do filho. Tem gente que tem uma data para pagar a faculdade, senão vai ter que trancar. Tem gente que tem uma data para não ser envergonhada. Mas toda vez que você tem uma data e algo te pressiona e você crê em Deus, Deus age antes dessa data chegar. E ele vai agir antes dessa data chegar. Então Ramã queria tirar tudo de Mardoqueu e dos judeus. Eu não sei o que o mal quer tirar seu, mas não vai conseguir tirar nada. Eu não sei o que você tem que está ameaçado de perder. No caso deles envolvia até a vida. Agora vá no versículo 1 do capítulo 4. Diz assim, capítulo 4, versículo 1. Vamos ler do 1 ao 4. Diz assim: quando Mardoqueu soube tudo quanto havia sido feito, Mardoqueu rasgou o quê? As suas vestes e vestiu-se de quê? De saco e de cinza. E saiu pelo meio da cidade e clamou com grande e amargo clamor. E chegou até diante da porta do rei, porque ninguém vestido de saco podia entrar pelas portas do rei. E em todas as províncias aonde a palavra do rei e a sua lei chegava, havia entre os judeus grande luto, com jejum e choro e lamentações, e muitos estavam deitados em saco e em cinza. Então vieram as servas de Esté e os seus camareiros, e fizeram-na saber do que a rainha muito se doeu, e mandou roupas para vestir Mardoqueu, e tirar-lhe o pano de saco, porém ele não as aceitou. Olha para mim, por favor, já vou ler o versículo 10, mas olha para mim. Quando ele tomou conhecimento, ele partiu para a fé. Ele partiu para a oração, ele partiu para o jejum, ele se vestiu de pano de saco, ele chamou a atenção de Deus, ele foi para a fé. Ele criou uma mulher chamada Esté, que não tinha pai, que não tinha mãe, perdeu os pais, e ele criou Esté. Quando o rei quis uma esposa, ele colocou o nome, porque ia ser escolhida uma das mulheres, ele colocou o nome de Esté. Porque quem é da fé, toda oportunidade que Deus abre, ela abraça. Quem é da fé, quando Deus dá uma oportunidade, não precisa nem passar o corpo todo, se passar a cabeça, passa o corpo. Quem é de Deus, não perde as oportunidades que Deus dá. E ele colocou o nome de Esté, e ela foi escolhida para ser rainha. Até aí você entendeu? Quando ele tomou conhecimento, ele não aceitou aquela situação, e ele colocou o pano de saco. Quando a rainha Esté soube, mandou levar roupas para ele tirar aquela roupa de pano de saco. Ele falou: não quero roupa, eu quero o fim do decreto. E eu sei que você está aqui porque você quer o fim da miséria, da derrota, da humilhação, da vergonha, do fracasso. E é por isso que você está aqui uma hora dessa. Esté não tinha entendido ainda a gravidade da situação. No versículo 10 diz assim, olha só, versículo 10:
Então falou Esther, capítulo 4, versículo 10. Vamos ler até o 16. Então falou Esther a Tá, mandando dizer a Mardoqueu: todos os servos do rei e o povo das províncias do rei bem sabem que todo homem ou mulher que chegar ao rei no pátio interior, sem ser chamado, não há senão uma sentença, a de morte, salvo se o rei estender para ele o cetro de ouro, para que viva. E eu nestes 30 dias não tenho sido chamada para ir ao rei. E fizeram saber a Mardoqueu as palavras de Esther. Então Mardoqueu mandou que respondessem a Esther: não imagines no teu íntimo que, por estares na casa do rei, escaparás só tu entre todos os judeus, porque se de todo te calares neste tempo, socorro e livramento de outra parte sairá para os judeus, mas tu e a casa de teu pai perecereis. A quem sabe se para tal tempo como este chegaste a este reino. Olha para mim, por favor. Eu vou continuar o 15 e o 16, mas olha bem para mim, entenda isso. Mardoqueu falou assim, manda avisar a Esther que ela tem que fazer alguma coisa. Ela não pode deixar, tem uma data para matar todos os judeus, tem uma data para tirar tudo que é nosso, tem uma data chegando e vão acabar com tudo. Esther falou assim, fala a Mardoqueu, o tio dela, que criou ela, fala para ele que eu não posso fazer nada. Se eu chegar na presença do rei, ele pode me matar. Tem 30 dias que ele não me chama. Qualquer um que ousar ir lá, pode morrer. Ou seja, ela estava com o quê? Não ouvi. Mais alto. Medo. Porque o medo não deixa você fazer o que você tem que fazer. O medo te trava, o medo te diminui, o medo te atrasa. E ela estava com medo. Aí Mardoqueu falou, como é que é? Avise para ela, se o socorro não vier dela, vai vir de outro lugar, mas vai vir. Quando você é da fé, você não fica preocupado com quem falha com você, porque você sabe que quando a pessoa falha, Deus põe outra. Você sabe que quando não vem do lugar que você está esperando, vai vir de outro lugar, mas você sabe que vai vir. Você não fica mal porque alguém falha com você. Ele disse, não tem problema, você vai falhar, não tem problema, mas o socorro vai vir de outro lugar. Mas saiba que você pode estar aí com um propósito de agir nesse momento. Ela sentiu o peso da responsabilidade. Esther estava confortável. Ele disse, não pense que quando matarem os judeus, não vai chegar até você. Em outras palavras, saia da acomodação, Esther. Saia da acomodação, porque se você me perguntar qual é a coisa mais perigosa para a fé, é a acomodação. Por isso que de vez em quando Deus permite as lutas para nós exercitarmos a nossa fé e não nos acomodarmos. Vamos ler o versículo 15, capítulo 4, versículo 15, diz assim: então disse Esther que tornassem a dizer a Mardoqueu, mudou logo, né? Vai, ajunta todos os judeus que se acharem em Suzã, e jejuai por mim, e não comais nem bebais por 3 dias, nem de dia nem de noite, e eu e as minhas servas também assim jejuaremos. Assim irei ter com o rei, ainda que não seja segundo a lei, e se perecer, olha para mim aqui acabou o medo. Aqui ela falou o seguinte, sabe de uma coisa? Eu vou tomar uma atitude. Se perecer, pereci. Agora eu vou saber se Deus é ou não comigo. Mas eu vou. Aqui ela perdeu o medo. Aqui Deus começou a encontrar espaço para fazer o que Ele gostaria. Vá no capítulo 5, versículo 14. 5,14, por favor. 5,14. Então lhe disseram Zeres, sua mulher, e todos os seus amigos: faça-se uma forca de 50 côvados de altura, e amanhã diz ao rei que nela seja enforcado quem? Mardoqueu. E então entra alegre com o rei ao banquete. E este conselho bem pareceu a Ramã, que mandou fazer a
forca. Olha para mim, ele era um homem perverso. A mulher dele era perturbada. Você conhece mulher perturbada? Aquela mulher que só dá mau conselho, que enche a cabeça do marido. Você conhece aquela mulher que atazana? Zeres era uma mulher perturbada. E ela falou assim, junto com os companheiros: faz uma forca para Mardoqueu, e amanhã entra lá com o rei e já pede a morte dele, coloca essa corda no pescoço dele e acabou. Aprenda uma coisa. Aprenda. Se você é de fé, escute pessoas de fé. Cuidado com os maus conselhos. Mulher, quer ajudar seu marido? Tem horas que você ajuda ele calada. E tem horas que você ajuda falando a palavra certa na hora certa. Quer ajudar seu marido? Seja de fé. Ele precisa de força, não de acusadora. Quer ajudar seu marido? Mostre para ele que você está com ele na dificuldade também, porque daqui a pouco vocês vão sair dessa situação. Agora escute, por favor. Um dia antes de Deus agir, Mardoqueu estava perdido. Então eles tramaram pelas costas, mas não sabia o que Deus ia fazer. Não fique preocupado quem está tramando pelas costas, quem está querendo o seu mal. Não fique preocupado, porque Deus mexeu com o decreto, e Deus vai mexer com muita coisa na sua vida. No capítulo 6, no versículo 1, estava tudo certo para no outro dia, 6:1. Só que à noite Deus agiu. 6, versículo 1, diz assim: naquela mesma noite, fugiu o quê? Mais alto. O sono do rei. Então mandou trazer o livro de registro das crônicas, as quais se leram diante do rei. Agora, olha para mim, por favor. Eu vou continuar no 6, eu vou ler o versículo 10 com vocês. Mas eu quero te explicar uma coisa. Escute bem. No outro dia, Mardoqueu ia perder a cabeça. De repente você está aqui para perder a cabeça. A corda está no seu pescoço, mas Deus vai tirar. Deus mexeu com o sono do rei. Eu não sei aonde Deus vai mexer, eu não sei quem Deus vai tocar, eu não sei quem é que Ele vai tirar o sono, eu não sei se Ele vai tocar no juiz, no desembargador, no advogado, em quem te deve, eu não sei em quem Ele vai tocar, nos seus fornecedores que não querem te vender mais, nos seus funcionários que estão dando problema, nos seus clientes que sumiram, mas Deus é Deus que mexe. Ele mexeu com o sono de um rei, e o rei ficou acordado. Aí o rei falou: eu vou lá pegar os livros que registram tudo o que já aconteceu. E mandou ler para ele. E falaram para ele a história, que 2 homens, 2 soldados, queriam matar ele. E um homem viu, chamado Mardoqueu, entregou e livrou o rei. Ele falou: peraí, mas isso aconteceu? Não honraram esse homem? O que deram para ele? O que fizeram com ele? Aí falaram assim: não fizeram nada. Aí ele falou: então vamos honrar esse homem. Aí Ramã chega, ficou no pátio no outro dia pensando o seguinte: eu vou entrar e vou pedir a cabeça, Mardoqueu, eu vou acabar com ele. Ninguém vai acabar com você. Se você é de Deus, só você acaba com você e mais ninguém. E aí Ramã entra na sala do rei Assuero, e o rei Assuero faz uma pergunta: ô Ramã, um homem que o rei quer honrar, o que o homem poderia fazer com ele? Ramã pensou: pronto, o rei quer me honrar. Pega a roupa do rei, pega um cavalo, pega um príncipe do rei e coloca para andar na cidade toda, puxando o cavalo e dizendo: é assim que o rei faz com quem ele quer honrar. O rei gostou da ideia e ele pensou que era para ele. Aí, olha que coisa interessante. 6, versículo 10. Então disse o rei a Ramã: apressa-te, toma a veste e o cavalo, como disseste, e faze assim como o judeu, quem? Não ouvi. Mardoqueu, que está sentado à porta do rei, e coisa nenhuma omitas de tudo quanto disseste. Olha para mim, por favor. Imagine a cara dele. Ele pensou o seguinte: vou puxar o tapete de Mardoqueu, mas Deus colocou ele para puxar o cavalo. Escute, por favor, entenda isso. Não podia ser outra pessoa,
porque ele queria muito mal a Mardoqueu, só não sabia o que Deus estava fazendo. Um dia antes, Amã estava bem e Mardoqueu estava mal, mas quem crê em Deus sabe que Deus vira o jogo. Diga: Deus vai virar o jogo. Você pode estar mal hoje e chegar para dar testemunho aqui semana que vem. Você pode estar mal hoje e chegar aqui ainda esse ano para contar vitórias, porque Deus vira jogo, Deus tira sono de pessoas, Deus muda situações. Quem já venceu muitas batalhas aqui, consideradas impossíveis na oração, sabe o poder da oração e sabe como Deus é Deus. Aí, eu fico só pensando na cara dele. Versículo 11. Amã tomou a veste e o cavalo, e vestiu quem? A Mardoqueu, e levou o cavalo pelas ruas da cidade, e apregoou diante dele. Assim se fará o homem a quem o rei deseja honrar. Depois disto, Mardoqueu voltou para a porta do rei, porém Amã se retirou correndo para onde? A sua casa, triste e de cabeça coberta. Olha, não fique preocupado com quem está armando contra você, com quem fez fofoca com você, com quem quer o seu mal. Fica não, pode estar todo alegre pensando que vai se dar mal, daqui a pouco vai ficar triste porque vai ver Deus te honrando. E de repente ele teve que andar puxando, imagine a cara dele, hein? Eu imagino quem quer o seu mal daqui a pouco falando: olha, fulano venceu, falando triste, mas assistindo a sua vitória. E imagina ele chegando em casa, aí olha o que ela disse no versículo 13: e contou Amã a Zeres, sua mulher, e a todos os seus amigos, tudo quanto lhe tinha sucedido. Então os seus sábios e Zeres, sua mulher, lhe disseram: se Mardoqueu, diante de quem já começaste a cair, é da descendência dos judeus, não prevalecerás contra ele, antes certamente o quê? Cairás diante dele. Ela já pulou fora, como que diz, entramos numa fria, nos demos mal, porque se ele é descendente dos judeus, Deus vai defender eles, você vai terminar de cair. Escute, por favor. Só que a situação ainda não tinha sido mudada. Havia um decreto. Esté marca um jantar, um banquete, chama o rei e chama Amã junto, envergonha Amã naquele jantar, e o rei dá um livramento. Antes da data, Deus agiu. Diga: antes do meu compromisso. Diga: Deus vai agir. Antes de acontecer o pior, diga: meu Deus vai agir. Agora, entenda, por favor, entenda isso. Mardoqueu não se curvou em momento nenhum. Tinha tudo para terminar mal, mas ele sabia que no final Deus ia fazer tudo terminar bem. No capítulo 7, no versículo 9, para terminar, só falta 30 versículos, diz assim: ah, você não gosta de ler a Bíblia não, é? Quer ficar forte? A vitamina está aqui, a força está aqui. Diz assim, 7:9. Então disse Arbona, um dos camareiros que serviam diante do rei: eis que também a forca de 50 côvados de altura que Amã fizera para Mardoqueu, que falara em defesa do rei, está junto à casa de Amã. Então disse o rei, o que é que o rei disse? Fala alto. Enforcai-o nela. Enforcaram, pois, a Amã na forca que ele tinha preparado para Mardoqueu. Então o furor do rei, o quê? Se aplacou. Ele pensava o seguinte: eu tenho moral com o rei, vou acabar com Mardoqueu. Você pode ter moral com quem for. Quem quer o seu mal pode ter moral com quem for. Você tem moral com Deus e Deus te livra. Deus é Deus, Deus é justo. De repente colocaram você na justiça injustamente. Diga: Deus é justo. Entenda, por favor. Essa história está na Bíblia para mostrar que Deus honra quando você parte para a oração, para o jejum, para a fé, para a dependência de Deus. Escute, por favor. Amã tocou o terror e pensou que ia conseguir concretizar o que ele começou contra Mardoqueu, mas cai tudo. Pode começar com a força que for contra você, cai tudo, porque diga: Deus é comigo. Você sabe onde é que Mardoqueu foi morar? Na casa de Amã.
Ele nem pediu. Até o que você não está pedindo, se você viver a fé em Deus, Ele te dá. Está dando para você entender? Esse é o Deus que nós cremos, que não falha, que age na hora certa. Bispo, mas era impossível, era um decreto. Diga, não existe impossível na fé. Aprenda a não ter medo de nada, nem de ninguém. Aprenda a aproveitar as oportunidades que Deus está te dando. Aprenda a aguentar a pressão e creia que por mais que tenha datas que estão próximas e você não tem dinheiro, não tem condições de honrar o compromisso, Deus vai agir, nem que seja no finalzinho, mas Ele vai agir. Fique em pé e diga, Deus vai agir. Agora eu quero, aqui diante do altar, porque nós vamos fazer um clamor agora, e Deus vai ouvir o nosso clamor e vai efetuar livramento. Eu quero aqui diante do altar, você que tem uma data, tem um compromisso, bispo, que para mim é impossível de resolver. Só Deus. Tem uma coisa que eu tenho data, é esse mês ainda, é mês que vem, é esse ano ainda, não dá mais para prorrogar, não dá. Eu tenho uma data, vem aqui na frente. Eu tenho uma data que está tirando meu sono, minha paz. Eu tenho uma responsabilidade, vem aqui. Você que está com medo de uma situação ou de alguém que te ameaçou, vem aqui na frente. Você que está para perder algo, vem aqui. Você que tem uma pessoa que te odeia, e está fofocando, e está armando, e está falando de tudo para te destruir, vem aqui na frente. Porque ninguém vai destruir você. Você que tem uma causa impossível, saiba que o Deus do impossível está aqui. Quando chegar aqui, feche os olhos, levante as suas mãos. Aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou um milagre, Estou aqui. aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou. Minha sorte. Sou um milagre. Estou aqui. Ó Deus, Deus de Mardoqueu, Deus de Esté, Deus que tira sono de pessoas, Deus que usa pessoas. Se o diabo usa pessoas para ter ódio, para perseguir, para prejudicar, o Senhor pode usar pessoas para abençoar. Eu não sei o sono de quem o Senhor vai tirar essa noite. Eu sei que em um dia ele estava mal, no outro dia ele estava sorrindo, em um dia ele estava quebrado, ameaçado, no outro dia ele estava livre. E hoje ela está aqui humilhada, endividada. Amanhã ela vai estar aqui dando um testemunho que ela não deve a ninguém. Hoje ela está ameaçada de perder essa casa, de perder essa empresa, de perder essa loja, de perder algo, meu Pai, que ela não quer perder, meu Deus. Mas amanhã, com o teu agir, ela pode estar em outra situação. Meu Deus, o Senhor mexeu com um decreto. O Senhor pode mexer com tudo. O Senhor pode mexer com tudo que está parado. Levante as suas mãos e peça. Fala, mexe, meu Pai. Mexe no que tem que se mexer. Mexe no que está parado. Mexe no que não está andando. Mexe, meu Pai. O Senhor mexeu. Quando Ramã pensou que ia acabar com Mardoqueu, com os judeus, o Senhor já tinha agido. O Senhor já tinha mudado tudo. O Senhor já tinha trabalhado. Trabalha, meu Pai, a nosso favor. Trabalha, meu Pai, a favor dessa criatura.
Trabalha, meu Pai, a favor desse homem, dessa mulher, desse casal, dessa pessoa que está vivendo, meu Pai, um momento tão difícil, tão precário, meu Pai, tantas ameaças, desaforos e dificuldades. Meu Deus, em nome de Jesus, abre uma oportunidade para ela agarrar, abre uma oportunidade para ela, para ele. Tira o medo, meu Pai, faça alguma coisa grande. Porque o Senhor é grande, meu Deus, o Senhor não faz nada pequeno, então se manifesta agora. Esse povo não está aqui de brincadeira. Um horário como esse, um horário diferente, tem que acontecer, meu Deus, a diferença, uma reviravolta agora, aconteça, meu Deus, na vida econômica. Essa pessoa que está aqui, humilhada, envergonhada, tem um decreto contra ela, esse decreto de miséria assolando, arruinando a vida dela. Agora, meu Deus, entra com a tua mão, entra com a tua ação. O Senhor tirou o sono daquele rei para abençoar Mardoqueu, então agora tira o sono de quem precisar, age em quem precisar agir, toca em quem precisar tocar, mas muda, meu Deus, muda essa situação. Levanta aqui homens e mulheres que vão ver a tua grandeza, que vão mostrar, meu Deus, a diferença, meu Pai. Não diga nada agora, nada. Eu só quero que você feche os olhos, coloque as suas mãos na altura do coração. Deus sabia que ele precisava agir justamente antes daquela data. Amã não sabia com quem estava mexendo. Essa é uma das histórias mais lindas da Bíblia. Um homem que em um dia estava acabado, no outro dia estava sendo honrado. Um homem que tinha tudo para terminar da pior maneira. O Senhor virou o jogo. O Senhor trabalhou a favor dele. Com as mãos na altura do teu coração, ouça o que Deus está falando com você. Ouça, minha amiga, meu amigo. Ouça o que Deus está falando contigo. Para que ficar ansioso? Para que se preocupar se eu estou com você? Eu sei da data. O que muda você ficar sem dormir? Você ficar preocupado? Porque eu vou te ajudar. Faça dessa canção sua oração. Está ansioso por quê? Tá ansioso porque você não faz ideia do que estou fazendo, nem tente entender, mas essa prova está te amadurecendo. Onde você vê deserto, onde você vê deserto, eu vejo processo. Onde você sente dor, eu vejo experiência pra você contar. Quando lá chegar, quando lá chegar, quando lá chegar, você só enxerga perda. Você só enxerga perda, mas é livramento. Porque antes do alívio tem o sofrimento. Não permita que essa luta roube a sua paz, mas deixa eu trabalhar do meu jeito. Deixa acontecer no meu tempo. O amanhã não te pertence. Só confia em mim. Deixa teus projetos comigo. Deixa eu cuidar dos teus sonhos. Os meus planos são melhores. Deixa eu trabalhar. Do meu jeito. Deixa acontecer no meu tempo. O amanhã não te pertence. Só confia em mim. Deixa
teus projetos. Deixa teus projetos comigo. Deixa eu cuidar. Deixa eu cuidar dos teus sonhos. Os meus planos. Os meus planos são melhores. Com suas mãos na altura do coração, ouça Deus falar com você. Feche os olhos e só abra o coração. Deixa eu trabalhar do meu jeito. Deixa acontecer no meu tempo. Deixa eu cuidar dos teus sonhos, dos seus projetos, porque os meus planos são melhores. Deixa Deus agir no que você não pode agir. Para de tomar na mão de Deus aquilo que você já tinha entregado. Não é na tua mão que vai resolver, é na dele. Só quem já resolveu grandes lutas na oração, no joelho, no chão. Só quem já resolveu grandes batalhas que pareciam perdidas, mas no final Deus deu a vitória. Sabe do poder desse Deus. Não importa o que armaram para você, no final Deus vai virar o jogo. Não importa o que inventaram a seu respeito. Não importa como você saiu dessa empresa escorraçado, humilhado, processado, caluniado, porque todo mundo que fez isso com você vai ver sua vitória. Não vão puxar o seu tapete não, vão puxar o cavalo quando Deus te honrar. Receba a força que vem da palavra de Deus. O Deus de Mardoqueu não morreu. O Deus de Esté, Ele está vivo. Ele é o teu Deus. Minha amiga, meu amigo, Ele é o teu Deus. Ele não é um boneco. Ele sabia que o povo dele estava correndo risco. Ele sabia que ele tinha que fazer alguma coisa grande e rápido. E quando Mardoqueu veio com a maldade, Deus já tinha vindo com a bondade. Quando Mardoqueu veio pensando no pior, Deus já tinha feito o melhor. Deus mexe em decretos. Deus mexe em situações impossíveis. Deus vira coisas a favor de quem é dele, porque Ele é Deus. Ele é Deus, minha amiga, meu amigo. A sua situação não muda o poder dele. Mesmo você nessa situação, Ele continua sendo Deus. Levante as suas mãos agora. Levante as suas mãos com toda a tua fé e cante com toda a tua fé. Deixa eu trabalhar do meu jeito. Deixa eu trabalhar do meu jeito. Deixa acontecer no meu tempo. Deixa acontecer no meu tempo. O amanhã não te pertence. O amanhã não te pertence. Só vão ver em mim. Deixa teus projetos comigo. Deixa eu cuidar dos teus sonhos. os meus planos. Os meus planos são melhores. Diga: meu Deus, eu vou deixar. Eu não vou te atrapalhar não. Eu vou confiar que minha vida, meus projetos, meus sonhos estão todos em tuas mãos, e vai dar tudo certo. E quem crê, diga amém. E graças a Deus. Graças a Deus.
Everything I used to live for faded slowly out of sight. Now my days just circle around you like I'm lost without a light. All the noise just turns to silence when your memory comes through. And the world I once was chasing now feels small and shaped like you. My whole world is only you. Every thought keeps breaking through. You're so close inside my mind, but so far in real life. I can feel you everywhere, in the things we never shared. All this love I'm going through never reaches you. Every image feels so real now, like you're standing next to me. But the truth is in the silence, you were never meant to see. My whole world is only you. Every thought keeps breaking through. You're so close inside my mind, but so far in real life. I can feel you everywhere, in the things we never shared. All this love I'm going through never reaches you. If you felt it for a moment, would it change the way you stay? Or would I still be the shadow that just fades away? My whole world is only you, all is only you. But your world's a different view. I'm just someone passing by in your open sky. Still I hold on to what's true. Every heartbeat calls for you. All this love I always knew will never reach you.